Perguntasse agora, né? Eu quero começar aqui. Eu queria iniciar fazendo essa pergunta. Eu tenho certeza que já nessa pergunta você já vai começar a se interessar um pouco mais dessa escola. 3 perguntas que eu vou te fazer agora. Não precisa responder, se você quiser responder. Talvez você já está apto a isso, mas se não, você não precisa. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu propósito de vida? Segunda pergunta que eu quero fazer para você. Olha só. A primeira é: qual é o seu propósito de vida? Segundo, para que você nasceu? Olha essa pergunta. Para que você nasceu? Para que você nasceu? Qual é o seu propósito de vida? Para que você nasceu? E a terceira pergunta, fantástica: quem é você? Essas 3 perguntas eu queria fazer para você, e essas 3 perguntas elas já começam a nos levar, né, a pensar no nosso propósito e destino, nosso objetivo de vida, e já nos faz refletir, né, quem eu sou, para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar. Você que está participando desta escola de sabedoria, descubra o seu propósito. 3 perguntas. Qual é o seu propósito de vida? Para que você nasceu? Quem é você? Vamos lá? Para falar sobre isso, eu preciso falar sobre um cara, e eu queria falar sobre José. Eu quero começar falando sobre José, vou ser bem rápido aqui. E José foi um homem da Bíblia que ele viveu todo o seu propósito. Ele viveu no ápice do seu propósito de vida. Ele chegou ao extraordinário. Mas esse cara, ele nos ensina muito a respeito disso. Ele nos ensina sobre equilíbrio. Ele nos ensina sobre um coração transformado. Ele nos ensina sobre paciência, domínio próprio. Ele ensina sobre fidelidade. Esse cara chamado José, ele foi demais. E para você que está me assistindo, talvez você nem é cristão, deixa eu dizer para você, talvez você, aqui não é só para quem é crente, né, é para você descobrir o seu destino de vida aqui. Né, aqui é para todos, né, todos que estão assistindo aqui, é para você descobrir o seu propósito de vida. Só para você ter uma noção, eu queria falar, é até interessante falar sobre o muçulmano, né? Pensa bem aquelas pessoas que estavam dirigindo ali, pilotando aquele avião, pilotando o avião ali que trombou com as torres gêmeas, né? Aqueles homens ali que estavam pilotando aquele avião, eles morreram por um propósito. Por que eles morreram? Porque eles tinham um propósito definido em sua vida. Quem tem um propósito, amados, eles não negociam a visão, eles continuam, eles avançam, eles vão para frente, eles estão com foco no alvo. Eles não mudam. Eu sei que aquele propósito não é um propósito correto, não é um propósito que nós acreditamos, mas é um propósito que eles tinham. Eles descobriram o propósito deles, ainda que não é correto para nós, que não é certo para nós, mas eles tinham um propósito. E nós temos um propósito de vida. E qual é o seu propósito? Para que você nasceu? O que nós estamos fazendo aqui? José sabia dele. Eu queria ler Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37, versículo 5, anota aí. Olha só, o texto diz assim: teve José um sonho e relatou aos seus irmãos. Por isso odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos os feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa do seu sonho e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e referiu-se aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas inclinavam perante mim. Contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, e o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Olha só, nesse ponto aqui, José recebeu o seu propósito.
nesse ponto aqui, José, então, ele começa a descobrir aí o seu propósito de vida. E o propósito de vida, da vida de José, não era um propósito comum. O propósito dele era um propósito grandioso, porque ele entendeu ali, ele no sonho que ele teve, talvez ainda sem entender tudo, né? Mas ele já tinha na cabeça dele o quê? Que alguma coisa extraordinária estava para acontecer na vida dele. Aqui Deus começa a falar com ele. Talvez aqui algo comece a mudar dentro do seu coração. Talvez aqui algo comece a mudar dentro da sua mente. Olha só, não estava totalmente claro ainda aqui, mas ele entendia que ele estava num ponto de governo. Ele entendia que ali ele estava indo para um ponto de governo. Agora você imagina um rapaz, né, ali um jovem ainda, um adolescente ali, começando ali para ser um jovem, ele já tem um sonho grandioso, né, os feixes, as pessoas ali se prostrando, né, a lua, ali, quer dizer, quando fala ali das estrelas, as estrelas, são muitas, quer dizer, muita gente, muitas pessoas ali que estariam se ajoelhando ali perante ele. E o que é isso? Naquela época, né, do reinado, as pessoas quando chegavam perto de um rei, eles se ajoelhavam. Então algo nesse sentido estava para acontecer. Então eu quero te dizer uma coisa, se você precisa entender qual é o seu propósito de vida, e para você entender esse propósito, você precisa entrar nessa escola, se cadastrar nessa escola aqui que nós vamos começar hoje, e você fazer as 8 matérias, então você vai entender, você vai sair dessa escola sabendo qual é o seu propósito de vida, o seu destino. Você não pode perder nenhuma matéria, nenhum dos professores. Vai ser essa matéria exclusiva aqui no Instagram, não vai estar no Facebook, não vai estar no YouTube, somente aqui no Instagram. Então você precisa ficar comigo aqui, para você então entender e descobrir qual é o seu propósito. Aqui José recebe o seu propósito de vida. José teve que vencer o processo do caminho para conseguir viver seu propósito na totalidade e usufruir dele. Ou seja, nós nas nossas vidas nós descobrimos o nosso propósito. Quando nós descobrimos o nosso propósito, não significa que agora pronto, acabou, não. Porque existe um processo. E o processo até a realização total do propósito, ela não nos é revelada. O propósito ele é nos revelado, mas o caminho até esse destino, ele não é revelado. E José estava prestes a passar por várias situações da sua vida até chegar nesse propósito, onde ele ia ser governador dessas pessoas, né? Onde ele foi governador e talvez um dos maiores governadores que existiu em toda a existência. A minha pergunta para você agora, você quer usufruir de todo o propósito que Deus tem na sua vida? Você quer viver o seu propósito na totalidade? Quem você é? Para que você nasceu? Né? Qual é o seu propósito? Você quer viver? Minha pergunta é essa. Você quer viver? Então, se você quer viver, cadastre nessa escola, deixe teu número de telefone, que nós vamos enviar as tarefas para você, né, dessas matérias que nós vamos estar aqui ministrando na Escola de Sabedoria. Vamos lá então, eu vou falar sobre o primeiro propósito agora. Eu vou falar sobre o primeiro princípio que José usou para chegar até o ápice do seu propósito. Vamos lá. Propósito Deus mostra. Pastor Marcos, qual é o seu propósito de vida? Meu propósito é formar líderes, irmãos. Eu nasci para formar líderes. Eu nasci para motivar pessoas, eu nasci para formar líderes, para que esses líderes formem outros líderes, né? E assim a gente dê continuidade à obra de Deus. Hoje eu sou um pastor, né? Eu sou um estudante de teologia, um estudante de coach, e eu entendo então que o meu propósito de vida é formar líderes, né, cuidar bem desses líderes, para que eles possam estar formando outras pessoas, líderes com caráter, qualificados, líderes que não venham envergonhar o Evangelho, porque nós temos visto uma grande liderança hoje envergonhando o Evangelho, irmãos, né, envergonhando o nome de Cristo, líderes despreparados. Na verdade é essa, nós encontramos muitos líderes despreparados. Então eu descobri o meu propósito de vida, é formar líderes, né? Cuidar bem deles e motivá-los a formar outros líderes.
e assim sucessivamente. Ah, mas é só na igreja? Não. Se eu tiver no trabalho secular, ali eu vou formar líderes. Se eu tiver dando aula ali, a minha intenção é formar líderes. Se eu tiver na minha casa, onde eu estiver, seja onde for, o meu propósito de vida é formar líderes, cuidar bem deles, né? Para que eles possam então formar outros líderes e motivar outras pessoas. Então, nesse tempo de pandemia, você que cadastrou nessa escola, deixou o teu número, você vai participar de todas essas matérias. Para quê? Para descobrir o seu propósito. Né? E esse seu propósito, ele não vai te ajudar apenas, mas ele vai ajudar todas as pessoas que estão à sua volta. Quando eu descobri o meu propósito de vida, eu entendi, então, eu mudei. Muitas coisas aqui dentro se acalmaram, porque agora eu sei para onde eu vou, eu sei qual é o meu destino, eu sei qual é o meu caminho, eu sei o que eu devo fazer. Então, quando eu descobri, eu me tornei uma pessoa bem resolvida na minha vida. Então, eu sei para onde eu vou. Pastor, mas você não precisa mais aprender? Marcos, você não precisa mais. Não, eu aprendo todos os dias, eu aprendo toda hora. Eu preciso aperfeiçoar, eu preciso aprimorar. Mas você precisa descobrir esse propósito, porque vai acalmar algo aqui dentro. Essa ansiedade louca, vai se acalmar, porque você agora vai ter um destino e você vai ter um foco. É mais ou menos assim. Quando você tem uma câmera e você olha para essa câmera, mas essa câmera está embaçada e você não consegue enxergar bem o alvo da foto, a pessoa, a imagem que você quer tirar está distorcida, ela está suja. Aí você, então, quando você descobre o seu propósito, é como se você tivesse limpado essa lente dessa câmera e agora você enxerga o seu propósito de vida. Tem pessoas estudando o que não deveria estudar, tem pessoas quebrando a cabeça, dando murro em ponta de faca, lutando com certas amizades, tem pessoas lutando com certas profissões, tem pessoas lutando com certos ministérios, e esse ministério não são, talvez não era para você estar vivendo esse ministério, talvez não era para você estar vivendo esse trabalho, por isso que não tem nada dando certo, talvez não era para você estar fazendo essa faculdade, por isso que as coisas estão tão difíceis para você, talvez não era para você estar nesse relacionamento, né? E você está nesse relacionamento e por isso você está vivendo esse conflito. Então agora nessa escola de sabedoria, descobrindo o seu propósito, você vai descobrir o seu propósito de vida. Talvez você está chateado, ferido, entristecido por ter vivido um ministério que não deu certo, por ter vivido um relacionamento que não deu certo, por estar num trabalho que você não gosta, que você não queria, você está fazendo uma faculdade que você não gosta, fazendo por fazer. Então você precisa descobrir o seu propósito de vida. E quando você descobrir o seu propósito de vida, as coisas vão mudar para você, vai mudar para a sua família. Talvez você está num relacionamento, num casamento que não está dando certo. Descobrindo o seu propósito, as coisas vão melhorar dentro da sua casa, vão melhorar financeiramente, né? Então fica conosco essas 8 aulas e você então vai descobrir o seu propósito. Mas você precisa fazer sua matrícula aí, deixa o teu número de telefone, tá bom? E a gente vai então estar colocando você aí nessa lista de transmissão para você receber as suas tarefas. José, primeiro ponto, vamos lá? Primeira sacada que fez José viver todo o seu propósito de vida. O primeiro ponto foi: José venceu o teste das vontades. Eu vou dizer um português bem conhecido para nós, sem usar muito termos técnicos, para a gente poder entender. O Wender, né, que um grande amigo meu, engenheiro, está dizendo aqui: propósito e identidade traz maturidade. Isso aí, cara. Propósito e identidade traz maturidade. Se você não conseguir fazer essas 8 aulas, significa que você não está afim de descobrir seu propósito. Que você está afim de viver a tua vida por viver. Vamos aí, você está tendo a oportunidade, Deus está te dando a oportunidade agora, né? É tudo de graça, você só precisa deixar seu número de telefone, mais nada, né? Para você adquirir essa maturidade e esse conhecimento. Vão ter pastores estudados que vão estudar, que estão estudando para trazer essa matéria para você. Então fica conosco aí. José venceu o teste das vontades. Primeiro ponto, José venceu o teste das vontades. Agora aqui eu vou falar o primeiro ponto, esse primeiro ponto para você viver o seu propósito na totalidade, para você descobrir o seu propósito aí, para entender o que é propósito, porque eu estou falando de propósito.
e depois as outras matérias vão te ajudar a descobrir esse propósito. José venceu o teste das vontades. Anota aí. José venceu o teste das vontades. Gênesis capítulo 39, versículo 6, o texto vai dizer assim: Potifar, tudo que tinha confiou às mãos de José. Nós conhecemos o texto, nós sabemos que José, né, os seus irmãos pregaram lá uma peça nele, jogaram ele no poço, depois do poço vendeu ele como escravo, né, lá para o Egito, ele foi preso, né, Potifar ali se tornou seu senhor, ele começou a trabalhar na casa de Potifar, as coisas começaram a ir muito bem ali e tal, mas eu quero falar daqui para frente, só para falar sobre o propósito. Eu não quero, nós todos aqui conhecemos essa história, mas definindo aqui, ele tinha um cargo ali de governar a casa ali de Potifar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas vezes, deixa eu te orientar uma coisa aqui. Olha que interessante isso aqui que eu vou te falar. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Você quer descobrir o seu propósito? José, se você talvez está passando uma situação difícil na sua vida, eu quero te motivar. Não tenha medo. José, ele foi muito mais reconhecido por aqueles que não faziam parte da sua família, do que por aqueles que faziam parte da sua família. A família de José jogou ele no poço, vendeu ele como escravo. Já quando ele vai para o Egito, numa terra estranha, lá ele se torna um governador. Então, o ponto que você está passando não é um ponto de chorar. Talvez essa dificuldade que você está vivendo vai te levar ao teu sucesso. Então, pega isso aqui agora aí. E são coisas que Deus, amado, vai dando para nós e nós vamos começando a entender que a dificuldade do propósito da nossa vida, do nosso destino, ela está nos levando ao nosso propósito. Olha só. E aconteceu... vamos lá, e Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José. Aqui José já está no Egito. De maneira que tendo por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu que depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita aqui comigo. E ele, porém, recusou e disse: disse a mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem me passou, e ele, as minhas mãos, ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa... Voltou. Vamos lá, o versículo 10. Falando ele a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela, e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita comigo. E ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Ou seja, uma pessoa que o primeiro ponto que nós estamos falando aqui para você ir de encontro ao seu destino e encontrar o seu propósito é vencer todas as suas vontades. Uma pessoa que tem propósito, ela não é presa às suas vontades. Por exemplo, o último versículo 12 vai dizer o que José, ele teve aqui uma atitude fantástica. A Bíblia descreve que ele era formoso, né? Ele era bonitão. A mulher aqui do seu senhor, né? A mulher de Potifar não devia ser feia, porque Potifar era um homem bem conceituado, né? Ele era um homem, ele era o general do exército aqui, né? do Egito, de Faraó. Então a sua esposa devia ser muito bonita. José era um jovem. Olha só, entende aqui, para você chegar ao seu propósito, ao seu destino e viver ele, esse propósito no ápice, você precisa então vencer as suas vontades. Isso aqui é algo fantástico, irmãos. José, ele teve isso. Ele estava lá na casa, ele foi assediado por várias vezes. Tem pessoas que eles não aguentam um vamo
que eles entregam o seu destino, o seu propósito, o seu objetivo de vida, entrega a sua família e ele vai aproveitar disso. Tem homens, né, mulheres aí, que eles se entregam rapidamente pela vontade. Você quer ver uma coisa? O versículo 12 diz, então ela pegou pelas vestes e lhe disse, deita comigo. E ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo, ele correu, José correu, ele não se entregou às vontades. Deixa eu te falar um pouco de vontade. Você quer viver o seu propósito? Então fuja das suas vontades. Ah, que vontade é essa? Compra demais, estoura o cartão. Olha o que eu vou falar para você. Compra demais, estoura o cartão, fica endividado. Fica se apegando a fofocas, tem vontade, o ouvido parece que tem comichão para ouvir fofoca. Tem pessoas que se entregam, vamos dizer assim, tem 10 par de sapato. Aí chega, olha só, chega lá numa loja, tem 10 par de sapato. Aí fala assim, eu mereço, eu vou comprar mais um, eu preciso comprar mais um. Então assim, se entrega às vontades, né? Se entrega aos desejos. O povo está lá, né, e está maravilhoso lá, a vida está maravilhosa, o celular está bom, mas vai lá e quer comprar outro celular. Aí, por exemplo, se entrega, por exemplo, eu queria tanto melhorar espiritualmente, eu queria orar, eu queria isso, eu queria aquilo, só que aí começa a orar, dá 3 minutos, já dorme, começa a ler um livro, não termina, se entrega às vontades, vai assistir uma televisão que não tem nada a ver, aí fica ouvindo sobre coronavírus, que morreu um monte de gente, e a cabeça vira um turbilhão de sentimentos, enquanto poderia estar aplicando. Você está aqui agora, você está aqui agora nessa noite, você está aprendendo, você entrou na escola de sabedoria, você está aqui, você está ouvindo a melhor parte. Então deixa eu te dizer uma coisa, não se entregue às suas vontades. Se você tem um objetivo, você precisa cumprir esse objetivo. José teve várias oportunidades. Aí chegou o dia que ele foi testado. O dia que José foi testado, sabe qual foi? Foi o dia que não tinha ninguém vendo. Deixa eu te dizer uma coisa. No dia que não tem ninguém vendo, aí é o perigo. Aí é o perigo. Aí no dia que ninguém está vendo, aí é o perigo. Sabe por quê? Porque enquanto todo mundo está vendo, parece que é fácil. Mas o dia que ninguém está vendo, aí é o dia que nós somos provados. Deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal de Riolândia que está assistindo. Paz, graça e paz a todos que estão nos assistindo. E graça e paz. Deixa eu só apoiar uma bateria aqui, irmãos. Graça e paz a todos que estão assistindo. E especial aí, deixa eu falar aí, o pastor Wagner vai estar ministrando, né, na terceira aula sobre família, constelação familiar. Vai ser demais, né, pastor Wagner? Vai ser demais aí, né? Fica conosco. Você que gostaria de participar dessa escola, deixa o teu número de telefone para você receber aí as tarefas semanal, amém? Vamos lá, vamos voltar aqui. Irmãos, então pega comigo essa visão aqui. Pega essa visão sobre José. José não se rendeu às suas vontades. Não se renda às vontades. Poxa, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, sabe? Mas você não se prepara para isso. Nossa, eu queria estudar, mas você não se prepara para isso, né? Eu queria emagrecer, mas se rende à vontade de comer aquele lanche desse tamanho, sabe? Nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos vencer o primeiro princípio, que é as nossas vontades. Você quer mesmo viver uma vida com propósito? Vença as suas vontades, né? Seja grato com o que você tem, seja grato, né? Aprenda a vencer. Lembra aí José? No dia que ninguém estava vendo, José fugiu. Você precisa fugir. Passou lá no shopping, passou lá naquela loja, né? Não precisa comprar. Deu aquele sono, levanta e continua orando. Poxa, vê aquele pensamento na cabeça, aquele pensamento de ódio, aquele pensamento de raiva, sabe? Que você tem um problema lá da infância lá, aí você fica pensando naquele pensamento, fuja dele. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem pessoas que já estão aí há 15, há 20 anos, vivendo aí um pensamento de uma frustração da infância.
E aí esse pensamento fica martelando. Já faz 18 anos, você vai querer viver a vida inteira com isso? Está na hora de você fugir desse sentimento. Né? Quando eu falo fugir, não é para você mascarar, não. Eu estou dizendo que tem coisa melhor para você viver. Eu estou dizendo que você pode viver uma vida com propósito. Eu estou dizendo que você pode viver o ápice da sua vida de alegria, mas você precisa começar a plantar primeiro. Nenhuma casa, né? O Ender está aí, um grande amigo meu, um grande engenheiro, nenhuma casa, nenhuma construção começa de cima para baixo, mas é de baixo para cima. Então você precisa começar a fazer os alicerces agora. Né? Você, quer dizer, furar os buracos para você fazer os alicerces aí, sabe? Para você conseguir, então, viver essa vida, né, no seu ápice aí, do extraordinário da sua vida. Você quer viver uma vida com propósito? Então, vamos lá. Vamos descobrir agora o segundo ponto. Primeiro, é vencer os desejos. Agora eu vou falar do segundo. Eu vou falar agora do segundo. E o segundo, ele é muito importante. A segunda matéria aqui, o segundo princípio dessa matéria, ele é muito importante. E ele está aqui no... Olha só, José venceu o teste da difamação. Quem nunca foi difamado? Quem nunca foi acusado injustamente? Você quer saber agora sobre isso? Eu tenho uma pergunta para falar para você aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Você já foi acusado injustamente? Digita aí, você que já foi difamado ou está sofrendo uma difamação aí. Dá um ok aí para mim. Fala, eu já, pastor, dá um joinha assim. Você que já passou por difamação aí. Já passou por um problema de difamação. Né? Alguém falou mal de você, te acusou injustamente. Eu vou falar sobre isso agora. Mas antes de falar sobre isso, eu preciso de falar, porque chegou bastante gente agora, e eu preciso falar da escola. Eu estou aqui ministrando a primeira aula da Escola de Sabedoria. Descubra o seu propósito. Olha só, bastante gente lá, olha só. Então você precisa ficar aí comigo, porque eu vou falar sobre isso agora, sobre difamação. Primeiro, para você viver o seu propósito na totalidade, né? Estou falando o que é propósito. Estou falando sobre um cara que viveu, um homem de Deus que viveu o propósito, que foi José. Primeiro, ele fugiu, né? Ele fugiu aí das suas vontades. Segundo José venceu o teste da difamação. Mas antes, deixa eu falar um pouco da escola para você. Você não vai pagar nada, é de graça, né? Você só precisa deixar o seu número de telefone aí. Como que vai funcionar a escola? Deixa eu falar rapidinho para você. A escola vão ser 8 matérias, a escola de sabedoria, descubra o seu propósito. Para você descobrir o seu propósito, são 8 matérias que vão ser aplicadas por 8 professores e pastores altamente capacitados. E essas 8 matérias vai te levar a você descobrir o seu propósito. Deixa eu falar rapidinho para vocês aqui como que vai ser demais, né? Eu estou falando sobre definição de propósito. Semana que vem nós vamos ter um pastor chamado José de Barros. Esse pastor é psicanalista, teólogo, ele é pedagogo e ele vai falar sobre propósito e liderança. Vai ser demais. Você vai descobrir sobre a sua liderança, né? Pastor, mas eu não sou líder. Você é líder da sua vida. Você precisa descobrir, você precisa liderar a sua vida, você lidera o que você come, você lidera para onde você vai, você lidera o cachorro de alguma coisa, você é líder. Terceira matéria vai ser ministrada pelo pastor Wagner Bento, pastor aí de Riolândia. A galera dele está aqui conosco. Ele vai ministrar sobre constelação familiar, ele vai falar sobre propósito na família, vai ser demais. Pastor e teólogo e vamos dizer assim, um especialista em família, um homem de Deus, né, viajado, já viveu no Japão. Esse cara é demais, vocês vão aprender muito com esse homem. Vamos falar sobre propósito e estabilidade. Este pastor, ele é pastor, teólogo, mestre em psicanálise, ele é mestre em psicanálise, né? Ele é presidente da nossa associação aqui, pastor Edivalter Bonfim, é um pastorzaço, é um homem de Deus, né? Que vai trazer essa matéria para nós, vai falar sobre estabilidade emocional, financeira, sobre estabilidade. Chega de viver essa vida aí desequilibrado, nós vamos viver agora uma vida com equilíbrio. Nós vamos falar sobre propósito e espiritualidade. Quem vai falar sobre isso é o pastor reverendo Fábio Silveira, um grande amigo meu. Ele vai estar falando sobre espiritualidade. Vamos falar sobre relacionamento. Quem aqui já não teve com dificuldade com relacionamento no trabalho, em amizade, relacionamento com Deus? Quem que já não teve dificuldade com relacionamento com amigos, né? Esse cara é especialista.
pastor, teólogo, psicanalista, né, estudante, presidente da associação, presidente dos pastores aqui da nossa região, pastor Alex, grande amigo meu, vai estar ministrando. E para finalizar, né, você vai receber um certificado aí, pastor Ivo. Esse cara, ele é mestre em direcionar líderes, ele é mestre em direcionar pessoas, pastor e teólogo, pastor de uma grande igreja. Ele vai falar a última matéria desta escola, propósito e destino. Vai ser demais, vai ser muito bom, você precisa estar conosco. Pastor, como eu faço para participar dessa escola? Deixa o seu número de telefone e você vai participar de todas as matérias. Não vai ser via Facebook nem YouTube, só Instagram. Mas por que eu tenho que deixar meu número de telefone? Vai ser o seu cadastro, porque você vai participar de uma lista de transmissão, você vai receber uma matéria uma tarefa que você vai executar na semana até chegar outra mensagem, até chegar outra aula. Então você vai deixar o teu número de telefone aí e eu vou passar hoje ainda para você a primeira tarefa. Vai ser demais. Deixa o seu número de telefone para mim te mandar hoje a primeira tarefa para você entrar nessa classe de vencedores, classe de pessoas que vão viver um equilíbrio e vão viver uma vida com propósito. Então, deixa o teu número de telefone aí, vai ser demais. Você vai receber a primeira matéria hoje. Quanto que eu vou pagar, pastor? Você não vai pagar nada, você só vai participar, você só vai ser beneficiado. Pastor, mas nós estamos vivendo uma pandemia. É aqui que você vai descobrir o propósito. José, agora eu quero falar do segundo ponto que fez José viver o seu propósito extraordinariamente. Estou falando de alguém que viveu o seu propósito. Olha só, José venceu o teste da difamação. Vamos ler Gênesis capítulo 39, versículo 13. Vamos lá? Gênesis capítulo 39, versículo 13 diz assim: lembrei uma coisa, e no final você vai receber um diploma que você participou da escola de sabedoria e você vai poder também estar aí formando pessoas, né, ajudando pessoas a descobrir o seu propósito. Né? Esse diploma aí, ele vai falar assim, olha, eu participei da escola de sabedoria, né, descobrindo o meu propósito, e você vai estar apto aí para ensinar pessoas a descobrir aí o seu propósito. Deixa eu te falar uma coisa, sabe o que você pode fazer? Isso aqui é muito interessante. Você pode pegar essa matéria minha, que nós estamos fazendo hoje, você pode formar um grupo de WhatsApp e você pode discutir essa matéria sobre propósito com as pessoas, e você pode estar orientando essas pessoas neste grupo, você pode fazer parte disso. Então monte um grupo e você vai falar do que você está aprendendo aqui. Anota e você pode fazer isso, depois eu vou te orientar mais. Vamos lá então, Gênesis capítulo 39, versículo 13 diz assim: vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vede, trouxe-nos o meu marido, trouxe o meu marido este hebreu, para estar lá em casa, e veio até a mim, para deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado, e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto a si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio a ter comigo para insultar-me. Enquanto, porém, levantei a voz, gritei, e deixando ele as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Olha só, nós vamos falar sobre difamação agora. Você precisa vencer o teste da difamação, né, no propósito da vida. Você vai encontrar no caminho da trajetória do seu destino de vida, que você estiver vivendo o seu propósito, como José, você vai encontrar pessoas que vão te defamar. Essas pessoas vão falar de você, vão te acusar injustamente. Olha só, José não foi assim? Várias vezes a mulher de Potifar tentou deitar com ele. Ele fugiu dela, até que ela deu a última pegada. O inimigo deu a última investida. Ela pulou para cima dele. Ele correu, e quando correu ela puxou, ele ficou com as vestes dele, ficou lá. E ela difamou, disse uma mentira, disse uma calúnia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem tem propósito de vida, de maneira nenhuma,
ele pode até se entristecer, mas ele não vai deixar se descair. Ele sabe que ele vai conseguir viver o seu propósito na totalidade. José, olha só, olha só o que José fez. Ele fez uma grande escolha aqui. Irmãos, falta 1 minuto e 50 aqui, eu não sei se vai parar, não entendo muito bem aqui do Instagram, mas qualquer coisa eu vou voltar com a live, tá bom? Tá falando aqui que falta 1 minuto e 41, não sei se é o tempo que dá do Instagram aqui, mas depois eu volto para falar sobre calúnia. Então, dessa matéria aqui, né, a segunda parte da matéria. Acabando aqui, eu já volto na outra live, para terminar essa parte aqui, para a gente ir para o terceiro, para o final e a gente terminar. Mas vamos lá. E José foi caluniado. E foi parar onde? José foi parar no calabouço. José foi sofrer algo por estar certo. Você pensa aí, mas eu fui caluniado, eu estava certo. José também foi. Só que José tinha um propósito de vida. O pastor Wagner aqui, que é mais experiente, é a segunda live que eu estou fazendo aqui, ele está dizendo que vai parar. Então, assim que parar, nós voltamos e você volta comigo rapidinho para a gente terminar, tá bom? Essa primeira matéria aí. Então, vamos lá. E José foi preso, injustamente caluniado. E no caminho você vai encontrar pessoas assim. Mas você não vê de maneira nenhuma, em hora nenhuma, José reclamando de ter passado por isso. Mas eu estava certo, eu estava servindo ao Senhor, eu estou certo, e mesmo assim ainda eu fui caluniado, eu fui preso, eu fui jogado num calabouço, estou vivendo meu propósito aqui. Ele não reclamou, ele só continuou. Você precisa vencer